Algumas pessoas saíram prevenidas da sua casa, saíram com seu guarda-chuva, saíram com seu casaco. Existem pessoas que não se preveniram tanto assim porque fez muito calor ontem e não imaginou que faria tanto frio hoje. A nossa vida espiritual não é diferente. E a gente, às vezes, está preparado para muitas situações e pouco preparado para outras situações. E sempre existem coisas que vêm para nos pegar de surpresa. E elas vêm de repente. Mas assim como a aflição ela vem de repente, assim como a tribulação vem de repente, auxílio, poder do Espírito Santo também vem de repente sobre a nossa vida. A gente não espera quando o inimigo se levanta. A gente não espera quando a aflição vem sobre nós. Mas a minha palavra, a palavra de Deus que eu carrego e a palavra de Deus que você também carrega, diz que em Atos 2, estavam todos reunidos ali cerca de 10 dias, cerca de 120 crentes. E no 10º dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a palavra de Deus diz que de repente, diga comigo, de repente, diga mais forte ainda, de repente. A palavra de Deus diz que de repente vem um som, como um vento impetuoso, e tomou a casa onde eles estavam reunidos, e todos foram tomados de línguas estranhas e foram cheios do Espírito Santo, e foram batizados pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você que Deus, Ele trabalha do mesmo jeito. Deus, Ele não muda. Deus, Ele é imutável. Por isso que quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece Deus. Você entende o Senhor. E a palavra de Deus diz que eles estavam ali orando e buscando a Deus, e de repente aquele lugar se encheu da glória de Deus. Eu não sei o que você está fazendo para que a sua vida espiritual permaneça firme e de pé. Mas quem sabe hoje aqui, de repente, o Espírito de Deus te tome de forma extraordinária. Eu creio no algo de Deus, porque às vezes você fica esperando tanto, tem tantas expectativas sobre tantas coisas, você esperou tantas coisas, você orou, você jejuou e nada aconteceu. Eu quero dizer para você, quem sabe hoje aqui, de repente, quando você menos espera, se Deus fizesse o que a gente acredita que Ele tem poder para fazer, a hora que a gente imagina, Deus seria um Deus previsível. Mas Deus, Ele não é previsível. Quando a gente menos espera, Ele vem com um socorro do alto e resolve o nosso problema. Deus, Ele faz essas coisas. O problema é que quando às vezes Deus resolve fazer, nós não estamos mais preparados para isso. Nós relaxamos porque acreditamos que Deus Ele tem que fazer a hora que eu estou pronto para receber. Ora, uma vez que fiz, uma vez que estou fazendo algo, eu espero que a resposta venha. A hora que eu quero e do jeito que eu quiser. Mas ainda bem que Deus não pensa como eu e Deus não pensa como você. Deus, Ele trabalha a hora que Ele quer, quando Ele quer e na vida de quem Ele quer. E toda vez que Deus Ele olha para abençoar alguém, Deus Ele tem um objetivo. Ele não te abençoa simplesmente por causa da roupa que você veste, por causa do jeito que você fala, do jeito que você é, ou por causa dos jejuns e das orações que você faz. Quando Deus resolve abençoar alguém, Deus não resolve abençoar alguém olhando para esse alguém. Quando Deus resolve abençoar você, Ele não faz isso olhando para você. Você sabia disso? A maioria das pessoas se decepcionam porque buscam bênção de Deus para a sua vida e não alcançam. Por que que Deus não abençoa a minha vida como eu gostaria que Ele fizesse? Por que Deus não me prospera como eu gostaria que Ele me prosperasse? Por que
eu plantei e semeei e não alcancei? Se você analisar a palavra de Deus, você vai perceber que toda vez que Deus resolveu abençoar alguém, não abençoou porque era uma bênção individual. Deus abençoou alguém para alcançar outro alguém. Quando ele chamou Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele separou José para abençoar uma nação inteira de Israel. O problema é que Deus só vê você. Deus, ele precisa ver quem ele vai alcançar se te abençoar. Você acha que Deus vai te abençoar porque você é bonitinho? Porque você é engraçadinho? Olha para essa coisa linda do teu lado e fala: você é bonito demais. Deus nunca fez isso. Toda vez que Deus desejou abençoar alguém, é porque ele estava olhando para outro alguém. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, quantas pessoas, pergunte para ela, por favor, vira para ela, diga para ela assim: quantas pessoas Deus vai alcançar se ele abençoar você? A palavra de Deus fala aqui sobre boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que quando Deus, ele abençoa alguém, e a bênção é transbordante, até os seus inimigos compartilham dessa bênção. Sabe o que a gente escuta? A gente escuta canções que fala que o vizinho vai ajudar a carregar os móveis, né? Penina vai ter que te ajudar. E se a gente observar a vida de José, quando José prosperou, quando a bênção veio para José, até os seus irmãos que o lançaram numa cisterna e o venderam como escravo foram abençoados. Se você não está preparado para que a sua bênção alcance os teus inimigos, Deus não pode abençoar você. Porque a bênção de Deus alcança até quem é teu inimigo. Se você pensa que Deus vai te abençoar para envergonhar os teus inimigos, a maior vergonha de um inimigo é comer das migalhas que cairá da mesa que o Senhor te colocar na frente. Que coisa linda é quando o salmista Davi fala assim: olha, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus. Opa, que bom que você conhece a palavra de Deus. Preparas uma mesa perante mim, na presença não é do pastor não, irmão. Quando você pensa num jantar, quando você pensa numa mesa preparada, você pensa em quem? Pergunte para quem está ao seu lado, quando você pensa numa mesa preparada, pergunta, por favor, quando você pensa numa mesa preparada, você pensa em quem? Fala para ele assim: olha, você já orou? Pergunta para ele: você já orou? Mas já pediu a Deus para preparar uma mesa para os teus inimigos? Até Potifar, que tinha prendido José,
foi beneficiado quando o Egito prosperou. Porque não é difícil preparar uma mesa. Eu não sei quantas pessoas aqui já prepararam uma mesa para o pastor. Ele não falou nada, não. Bom, mas acredito que vão convidar o senhor mais a partir de hoje. Aí ele fala assim, olha, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não, ele fala, vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigerar a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge, na presença dos meus inimigos mesmo, a minha cabeça com óleo e o meu cálice na presença deles e diante da minha mesa, meu cálice transborda. Porque, gente, ser ungido, mostrar que você é ungido dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ver você mostrar que é ungido no meio de inimigo. Mostrar que você é ungido na igreja é mole. Eu quero ver você mostrar que é ungido na tua casa, no trabalho, perto de gente que não presta. Agora, perto de gente que não presta, você até esquece que tem unção. O crente ele pode até esquecer que ele é ungido, dependendo do lugar onde ele está. E olha só, Davi, o homem que Deus preparou para prosperar. José, um homem que Deus preparou para prosperar. Você já imaginou a bênção de Deus ser tão grande na tua vida? E aquele que deseja a tua morte, participar da tua prosperidade? Se você não imaginou isso ainda, se até hoje você não te imaginar, você é a pessoa menos requisitada para a prosperidade. Porque a palavra de Deus ela é transbordante. E quando se transborda, quem está perto vai ser alcançado por este milagre. Deve ser muito difícil você estar ouvindo isso aqui hoje. Caraca, irmão, eu venho para a igreja, velho, para Jeová falar comigo que eu vou estar por cima e meus inimigos por baixo. Agora vem o cara e falando que vão comer. Qual é, irmão? Vigia na terra, rapaz. Mas essas são as pessoas que Deus separou para a prosperidade. Você já imaginou uma pessoa que você não gosta? Já imaginou uma mesa preparada diante de quem você não gosta? Aí quando você não está preparado para isso, gente, olha só, presta bem atenção. Aí você se torna uma pessoa insuportável. Você também se torna uma pessoa insuportável. A palavra de Deus diz que faz com que os teus inimigos tenham até os teus inimigos tenham o quê? Paz com eles. É estranho, algumas coisas parecem ser meio estranhas na palavra de Deus. Mas aí vem em contraponto aquilo que a gente falou ontem sobre estar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que ele vai trabalhar na sua alma, ele vai trabalhar na sua mente, ele vai trabalhar no seu espírito. Porque, gente, olha, se você não consegue conviver se você não consegue conviver com perseguidores, com inimigos, você não vai conseguir prosperar. Porque o que decide, o que revela quem você é a crise. A crise revela quem você é. Toda vez que Jesus queria conhecer os discípulos, ele sempre produzia uma crise. Você quer saber quem é essa pessoa que está do seu lado? Ou melhor, na verdade, você sabe quem ela é quando ela está em crise. Olha para quem está do seu lado e fala, eu sei quem é você quando você está em crise. Porque é quando você está em crise que você se revela. Olha para essa coisa revelada do teu lado.
Toda vez Jesus apresentava para eles uma crise, uma situação, para saber quem era. Até onde não tinha problema, Jesus criava um problema para saber quem eles eram. E Jesus ficava observando, e podia se levantar a maior crise do mundo, Jesus só ficava observando eles. Jesus ficava analisando a vida deles. Eles estavam preparados. E quem eles eram? Porque a crise revela quem você é. A crise e a informalidade. Fala assim comigo, a informalidade. O trabalho de Jesus, se a gente parar para observar, não foi um trabalho formal. Ele sempre trabalhou na área informal, conversando, trocando ideia, batendo papo. E tem gente que ele é muito religioso na igreja, mas as conversas, ele batendo um papo é totalmente diferente, nem parece que é aquela pessoa que estava na igreja. Na igreja é essa coisa quietinha, e às vezes dá um glória a Deus, aleluia, mas na informalidade é uma gracinha. Quem é? Pergunta para quem está ao seu lado, quem é você na informalidade? Olha, na formalidade, olha só o comportamento dessa coisa linda do teu lado. Olha só o comportamento dela na igreja. Não dá uma olhada assim, porque isso é raro. Isso é raro. Olha, dá uma olhada assim de cima a baixo. Dá uma olhada. Isso é raro. Em alguns aspectos isso é raro. Essa tranquilidade, essa leveza. Mas na informalidade, que na verdade a nossa vida é constituída mais de informalidade do que formalidade. Na informalidade é uma pessoa meio complicada e meio difícil. Totalmente diferente. Jesus, ele trabalhou pouco na sinagoga, trabalhou muito na rua. Conversando, trocando ideia. A gente conhece a história na formalidade. Inclusive, eu quero até me ater um pouquinho, voltar um pouquinho. Na formalidade, Eva era algo... Eva, né, Adão, né, o casal ali recebia Deus e tal, mas foi trocando ideia. Eva conversava com Deus no final do dia e trocava ideia com o diabo nas horas vagas. Fala-se comigo, conversava com Deus. Falava com Deus, mas trocava ideia com o capeta. Pergunta para quem está do seu lado, com quem tu tem trocado ideia, irmão? Porque tu está na igreja. Está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus. Mas as maiores influências da sua vida estarão concentradas onde você troca ideia. A pessoa ela pode ouvir a palavra de Deus aqui, mas ainda hoje trocar ideia com capeta pela internet. Não adianta falar com Deus e trocar ideia com o diabo. Fala forte. Não adianta falar com Deus. Fala, não adianta orar a Deus e trocar ideia com o diabo. Você vê aqui, essa peça foi interessante. Ela jogou fora, ela largou a Bíblia por um instante, ali a palavra de Deus. Quero inclusive falar sobre isso, vira e mexe eu falo, são muitos assuntos e eles vêm como flash, para que eu possa, da melhor maneira possível, te ajudar, de alguma forma. Alcançar alguém aqui, de alguma forma. Uma palavra, basta apenas uma palavra, que você aceite como informação, que ela pode transformar toda a sua vida. Então o que acontece? Se você não se policiar, se você não tomar cuidado, se você não vigiar, e perceber o poder da palavra sobre a sua vida, você vai se encrencar. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Quem apareceu para ele no final do jejum?
o Espírito Santo de Deus. Foi? Não? Mas, gente, como é que uma pessoa vai jejuar 40 dias e 40 noites e no final das contas tem um encontro com o capeta? Aí, irmão, chupa essa manga chupada pelo cão agora. Fala para quem está do seu lado, como é que pode um homem jejuar 40 dias e 40 noites para no final ter um encontro com o capeta? A maioria das pessoas, elas começam às vezes no reino, elas começam na presença de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo, na presença de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amanhã vai ser de vitória, amanhã vai ser de bênção, aleluia, e só coloca aquela música, agora é só vitória, agora é só vitória, e agora é só vitória, nunca vi um negócio desse, irmão, quem dera se fosse só vitória, pior que não é, filho. Aí, cara, assim, ó, quando você começa a ficar crente, tu fala assim, agora vai, Jeová, aleluia. Quando você começa aquela maratona, para no final, tu tá de cara com o cão. Alguém pode dizer assim, aqui não, graças a Deus, mas lá no Rio de Janeiro, quando eu falei sobre isso, o irmão falou assim, é verdade, pastor. Eu comecei a orar, jejuar, mas toda vez quando eu voltava para casa, eu encontrava com o cão da minha mulher. Não é o caso de ninguém aqui, graças a Deus. Amém? Amém. Aleluia. O diabo não se intimidou porque Jesus jejuou. Porque Jesus orou. O jejum não afastou o diabo. A consagração, o poder e a unção não afastou o diabo. Quando você recebeu aquela unção, aleluia, você já foi ungido, crente. Olha para quem está ao seu lado, fala, eu já vi, você já foi ungido, fala. Fala, a unção já desceu aí forte. Fala para ele, já desceu forte. Ou não? Já ou não já? Já ou não já? Já. Já recebeu. Unção forte. Mas ela não expulsou o capeta. A unção não expulsou o demônio. Aí você se lascou. Porque tu estava todo ungido. E tomou-lhe uma rasteira, filho. Cheio da unção, cheio do óleo. Tinha tanto óleo que escorregou. No primeiro empurrão. Porque o que afasta o diabo, o que faz o diabo correr, foi o que Jesus mostrou para a gente. Fala comigo, é a palavra. Mas pastor, não existe. Jesus não falou que não existe demônio que só sai com jejum e oração, mas ele falou do demônio dos outros. Fala para quem está do seu lado, do demônio dos outros. Fala, porque o demônio que vem contra você só sai por causa da palavra. O mundo é o que é hoje, essa gracinha toda, por causa de uma conversa. Chegamos onde chegamos hoje por causa de uma conversa. Conversa entre quem? Hein, gente? A maioria das decisões que você tomou surgiram por causa de uma conversa. Quem aqui já casou? Teve que trocar uma ideia ou não teve? Os homens aí, fala comigo. Só os homens. Teve que rolar uma ideia ou não teve? Fala, galera. Tu ficou mudo. Tu tá mudo agora, mas no começo tu teve que falar muito.
está com vergonha, agora não quer falar, não. Ó, só os homens já se casaram, já conheceram alguém. Para você se casar, você teve que trocar muita ideia, conversar muito, sim ou não? Sim ou não? Sim. E tem uns casos, irmão, que teve que falar muito, que foi o meu. Tive que conversar muito. Pensa numa conversou. Para convencer, filho. Né? Para convencer, filho. Todo mundo reconhece, filho. O pessoal até brinca comigo. Olha, você orou muito, mas a tua mulher não orou nada. Entendeu? Porque tu tem muita ideia. E olha o que essa conversa trouxe. Essa minha conversa com ela trouxe 2 filhos maravilhosos. Um casamento próspero, graças a Deus. Tudo fruto de uma conversa informal. Não foi a oração que fez isso, não. Foi uma conversa. Quem fala que é a oração que resolve as coisas, aqui é ruim. A oração resolve coisas espirituais. Aqui se resolve na conversa. A oração te prepara para conversar direito. Vou falar de novo. Vou falar outra vez. A oração não resolve problema. A oração não muda as circunstâncias. A oração muda as tuas palavras. A oração muda o seu comportamento. A oração te dá uma direção. A oração te revela como falar, como agir, o que falar e quando agir. Diga aleluia! A gente ouve uma história, eu acho que vocês já ouviram muito ela. Eu vou repetir, talvez alguém nunca ouviu. Um irmão estava na igreja orando, falou, vou orar. Vou falar com Deus porque eu estou sem ninguém. Preciso de uma mulher de Deus abençoada, bonita, para me casar. Eu estou cansado, vou fazer um voto. E ele dobrou o joelho na igreja. Falou, Senhor, eu estou cansado dessa solidão. A primeira varoa que aparecer na igreja, quando ela passar por aquela porta, ela será a minha esposa. E começou a orar, sentiu que alguém entrou na igreja. Quando ele levantou o olho, quando ele olhou para trás, ele falou, Senhor, brincadeira tem hora. Vê que o negócio foi sinistro para o lado dele. Peraí, calma aí. Vamos fazer de novo. É triste, varão. É. A maioria das pessoas, elas se decepcionam com a oração porque elas não sabem que o poder da oração, em primeiro lugar, vem para transformar você. Não adianta Deus mudar situações sem transformar você. Deus, Ele primeiro tem que fazer uma obra na sua vida. Às vezes a gente quer sempre que Deus faça uma obra na vida de alguém. Na verdade, Ele tem que fazer uma obra na nossa vida, na sua vida. Quando Ele fala assim, olha, vós sois a luz do mundo, ou seja, primeiro eu me transformo em luz. Deus, Ele usou uma sarça. Quem não sabe, um sarçal é uma árvore brava, cheia de espinhos. Mas ela tinha uma coisa diferente, ela tinha fogo. Cheia de defeitos. Mas o que chamou a atenção de Moisés não era uma árvore defeituosa, que nela tinha algo diferente. Nela tinha fogo. Moisés saiu de onde estava e foi até o encontro daquela sarça, porque era uma sarça, porém, pegando fogo, e o fogo não consumia. O que significa isso, pastor? Que você vai com essa mesma cara para a tua casa. Você vai com essa mesma roupa. Você vai com esse mesmo nome. Desse jeito.
Mas se o fogo de Jeová descer sobre a tua vida, você vai ser esta Maria, vai ser este João, porém, alguma coisa está acontecendo diferente. Uma coisa diferente. Falou, aquilo ali é uma sarça. Uau! Eu já passei tantas vezes por ela. E é a mesma coisa. Mas tem um negócio ali diferente. Tem um fogo ali. Tem uma unção ali. Não deixou de ser sarça. Fala para quem está só, você não vai deixar de ser essa gracinha. Diga, você não vai deixar de ser essa coisa linda de Jeová. Fala, mas o fogo do Espírito Santo é o que vai chamar a atenção a partir de hoje. Então quer dizer para você o seguinte, quando ele fala assim, olha, a caixa de demônios só sai com jejum e oração, é porque você precisa estar jejuando e orando para lidar com o demônio dos outros, expulsar o demônio dos outros mesmo. Dos outros. Mas os demônios que vêm contra você não são assim. Eles só saem pelo poder da palavra. E às vezes a gente dá muita ênfase a coisas espirituais e pouca ênfase às palavras. A palavra de Deus diz que o negócio é tão sério que eu falei sobre isso ontem, que a boca só fala o que está cheio, o coração. Ele também fala que vós já estáis purificado com água limpa, né? E ele fala que essa purificação vem pela palavra. E ele fala que a libertação, ela não vem pela oração. A oração não liberta. Tem um pessoal que vai sair daqui meio assustado comigo hoje. A oração não liberta. O jejum também não liberta. A Bíblia diz o que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, irmão, é o seguinte. A oração expulsa demônio, mas não te liberta não, filho. Porque tem muita gente que o demônio já saiu, mas ele não é liberto. Por que não é liberto? Você ora, você jejua, você ouve a palavra de Deus, mas você não consegue se libertar. Tem muita gente que está aqui agora, que usa gravata igual eu uso, ou então não usa, e que não é liberto. E você fica, Senhor, eu preciso me libertar, Senhor, me livra disso, Senhor, me liberta, Senhor, ainda bem? Não tem ninguém gravando essas coisas não, então, tá. Me liberta, Senhor, me liberta, e faz campanha de libertação, Aí sai libertado do demônio, mas ele não é liberto. Ele é livre do demônio, mas ele não é liberto. Por quê? Por que ele não é liberto? Recebe tanta oração, rapaz. Olha, gente, se contar o tempo, as orações que tu já recebeu, meu filho. Se fosse contar o tempo de gente que fica orando para você ser liberto, meu Deus do céu, você tinha que ser a pessoa mais santa do mundo. De tanta oração que gente faz para você, que você já sabe que faz oração. Coitado do pastor, o pastor ora para caramba, irmão. Aí, irmão, aí eu não tenho nada contra não. Está no final do culto, ora por mim, pastor, porque eu preciso ser liberto. Não sou nada contra não, mas receber oração, irmão. Mas eu vou te falar na real. Aí, tu quer ser liberto de verdade? Essa palavra aqui, ela te ajuda na informalidade. Por isso que quando a gente precisa conhecer a palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala que a gente precisa insistir em conhecer a palavra de Deus, ela está dizendo que isso tem que ser uma coisa muito natural, muito corriqueira, muito do dia a dia. Não é você ser uma pessoa chata, uma pessoa enjoada, um crente bitolado, maluco, cheio de ideia errada na cabeça, não, cheio de ideia estranha, que tudo é... Não é nada disso, não.
É porque a palavra de Deus, quando você recebe ela e coloca ela dentro do seu coração e você começa a entender, você vai começar a entender que certas práticas, elas precisam ter um acompanhamento bíblico. Martim Lutero, ele diz uma frase célebre, que ele fala que a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Né? Todo mundo já ouviu essa frase. Regra de fé e prática. Eu não posso praticar alguma coisa que eu não desejo praticar aquilo. E isso precisa ser uma coisa mais natural. Quem aqui assistiu o filme do Karate Kid? Esse último. Quem aqui já assistiu? Ok. O que é karatê? Tudo é karatê. Tira casaco, bota casaco. Aí por que tira casaco e bota casaco? Ele fala, porque tudo é karatê. Tudo que você olha, você vê karatê. Quem é professor de matemática também, tudo para ele é matemática. Professor de português, tudo para ele é português. Ele sempre associa com a sua profissão. Quem é profissional em alguma área, ele sempre está tudo que ele observa, ele vê alguma coisa. Ele está sempre antenado em alguma coisa atrelada à sua profissão. Quando você começa a entender a palavra de Deus, você vai começar a entender que tudo é palavra, tudo é palavra, tudo é palavra, tudo é palavra, tudo é palavra. É quando você dorme, é a palavra, quando você almoça. Não é coisa de doido, não é que você é maluco, não. É porque tudo é a palavra de Deus. Você só está aqui hoje, esse chão só existe hoje, esse céu só existe hoje, essa lua só existe hoje, essa chuva só existe hoje, por causa da palavra. Por causa da palavra, tudo que existe, existe hoje por causa disso. Você só existe por causa dela. E por que não então viver por causa da palavra, e pela palavra, e com a palavra, e junto com a palavra, e comer a palavra? Por que não? Fala para quem está do seu lado, tudo é palavra. Toda vez que eu enfrento alguma coisa, minha esposa me conhece aí há alguns anos, e tudo eu associo à palavra. As provas que eu estou passando, eu vejo se tem alguma base bíblica. Fica tudo mais fácil. Fica mais fácil quando você está vivendo uma situação em que você encontra um respaldo bíblico. O que a Bíblia diz a respeito do que você está vivendo hoje? Pergunte para quem está ao seu lado, o que a Bíblia diz? Fala, não é o profeta, não é a varoa da revelação, é o que a Bíblia diz com respeito ao que você está vivendo hoje. O que a Bíblia fala desse momento? Se você não sabe, tem algum problema. E é importante que você recorra. E existem aquelas pessoas que vão para um atalho. Não tenho nada contra, porque Deus me usa com revelação. Deus me usa com profecia. Não tenho nada contra que a pessoa receba, mas quando ela começa a procurar de igreja em igreja alguém para revelar, irmão. Agora, a coisa mais engraçada que existe é a pessoa vai ser revelada daquilo que ela já sabe. Aquele ali revela a identidade. Tu não sabe o nome da tua identidade não, irmão? Deus está ali porque revelou o meu CPF. Oi? E tu não sabe teu CPF? Aquele ali revela o endereço. Tu está perdido? Revelar o que você já sabe, por quê? Eu quero saber se pode revelar aquilo que você não sabe. E na verdade, às vezes a gente só não sabe porque a gente não busca. Diga comigo, eu só posso dar. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que está frio, mas faz comigo não. Vamos lá. Fala forte, eu só posso dar aquilo que tenho. Eu só tenho aquilo que busco. Só busco o que me interessa. Eu só me interesso por aquilo que me atrai.
Diga mais uma vez, eu só posso dar aquilo que tenho. Eu só tenho aquilo que busco. Eu só busquei. Vamos mudar, vamos colocar isso no pretérito, ok? Vamos lá. Eu só tenho. Não, eu só posso dar aquilo que tenho. Eu só tenho aquilo que eu busquei. Eu só busquei aquilo que me interessou. E só me interessei por aquilo que me atraiu. Você não tem, ou você só tem, não foi o que alguém simplesmente entregou para você. Você tem aquilo que você buscou ter, aquilo que você achou interessante. Se você mudar as suas escolhas, você vai mudar os seus resultados. Diga comigo, se eu mudar as minhas escolhas. Diga você também aí atrás, todo mundo diga, se eu mudar as minhas escolhas, mudarei os meus resultados. Os resultados não te satisfazem, não são suficientes. Você não precisa mudar de ambiente, você não precisa mudar de cidade, você precisa mudar das suas escolhas. Você não precisa mudar de igreja, você só precisa mudar de escolha. Você não precisa nem mudar de casamento, você precisa mudar de escolha. E por falar em casamento, o casamento é tão sério que até o diabo respeita. Diga comigo, o casamento é tão sério que até o diabo respeita. Como assim, pastor Alexandre? Jó pediu para tocar em tudo, o diabo pediu para tocar em tudo na vida de Jó, menos na mulher dele. Não sei se Jó era um cara sortudo ou azarado. Pediu para tocar nos filhos. Deus falou, vai lá e toca. Tocar na riqueza, no gado. Toca. Tocar na saúde. Toca. Mas ele nem se atreveu a pedir para tocar no casamento dele. E hoje, às vezes, a gente encontra dentro da igreja, que é evangélica, hoje o casamento não tem mais o mesmo valor. Igreja de crente. O pessoal aí da ala homossexual falou assim, vem cá, por que a igreja está discriminando a gente? É porque a Bíblia fala que é errado. Aí ele fala, mas a Bíblia também fala que é errado o divórcio. E vocês estão se divorciando. Então estão tratando os relacionamentos, até aqui na Terra, os relacionamentos de qualquer maneira. Depois, em uma outra oportunidade, se houver, eu vou contar para você o segredo. Por que Jó permaneceu com a mesma mulher e ainda teve o dobro de filhos com ela. Interessante isso, não? Só para aguçar a sua mente aí.
Eles discutiram só uma vez. Quantas vezes? Só uma. Isso é só para começar um segredo que a gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade, se houver. Mas eu quero concluir esta palavra dizendo sobre compromisso de bênção de Deus sobre a sua vida. Quantas pessoas, se Deus te abençoar, serão alcançadas? Quando Deus olha para você, Ele olha para quem? Para quem? O segredo não é Deus olhar para você, o segredo é Deus saber que atrás de você tem alguém que vai ser alcançado se Ele abençoar a sua vida. Diga para quem está do seu lado, quantas pessoas Deus vê antes de te abençoar? Quantas? 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 Você está pronto para aquela pessoa que te perseguiu, aquela pessoa que te persegue, prosperar através de você? Você está pronto para isso? Pergunte para ela, você está pronto? Para aquele que falou mal de você, aquele que não gosta de você. Fala, está com medo, tá brabo, né, irmão? Difícil, né? Então vira para ele e fala, você está pronto para ver os teus inimigos numa mesa preparada, através da sua vida? Está pronto para isso? Então você está pronto para prosperar. E se você não estiver, fala para Deus começar a transformar o teu coração. E é para isso que a oração existe. A oração existe para que você seja transformado. A oração existe para que você seja preparado. A oração existe para que você mude as suas escolhas. A oração existe para que mude e transforme as suas palavras. A oração existe para trazer sensibilidade ao seu coração. Existe muita gente que através da oração ela recebe poder, mas pouca sensibilidade. E lepra é sinal de pecado na Bíblia, porque a lepra, e por que lepra, pastor? Na palavra de Deus é um sinal sério, terrível de pecado. Porque a lepra, ela tem como principal objetivo retirar a sensibilidade. E existem pessoas que já estão leprosas, elas perderam a sensibilidade espiritual. Não são mais sensíveis ao Espírito Santo, não são mais sensíveis à palavra de Deus. A oração não desperta nele a sensibilidade. Você pode cortar, você pode arrancar um pedaço que a pessoa não sente nada. E se a oração não serve para te trazer maior sensibilidade, ela não serve para mais nada. E a coisa mais linda do mundo é quando você não perde a sensibilidade. Isso é o primeiro amor. Porque quando você tem o primeiro amor, você é sensível. Quem aqui já é casado sabe do que eu estou falando, que quando você começou o seu relacionamento, qualquer palavra ao telefone mexia com o seu coração. Ou não era assim? Qualquer carta que escrevia ou que escrevesse mexia com você, qualquer coisa, qualquer perfume você notava. Qualquer palavra mexia com você e isso que fez com que você se casasse e fosse tão feliz e o começo do relacionamento fosse tão interessante. Mas depois foi perdendo a sensibilidade. Agora e aí, mulher, beleza? Beleza, irmão, tamo junto, tamo junto. Com quem você está falando? Com a minha esposa. Credo, filho. Mas não começou assim.
E às vezes a gente faz isso com Deus. Nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Porque nós perdemos a sensibilidade com a sua palavra. A sua palavra não nos conforta mais. A sua palavra não é mais suficiente na nossa vida. Qualquer coisa que... Quem aqui está namorando? Quem que está namorando ou está apaixonado? Ninguém, Senhor. Levanta a mão, filho. Ó, não pode mentir, não. Daqui a pouco você vai tomar Santa Ceia aí, ó. Pode mentir, não, filho. Quem é que já se apaixonou na vida aqui? Levanta a mão. Quem já se apaixonou na vida? Não, quem já se apaixonou muito aqui? Levanta a mão. Já. Muito, muito, muito. Aí, irmão, você não conseguia descansar sem ouvir a voz dessa pessoa. Sim ou não? E, cara, e é o seguinte, tu escutava o dia inteiro e tinha que escutar no finalzinho. E a briga para saber quem é que desligava? Irmão, olha, eu vou falar, ó, eu já estou trabalhando no Felipe. Não tem esse negócio não, desliga você. Não, desliga você. Não, é você. Não, é você, meu bem. Não tem esse negócio não, filho. Porque as palavras mexiam com você, você não precisava nem ver, você só precisava ouvir, sim ou não? Sim ou não? Não precisava ouvir, se ouvisse já era importante. Fala para quem está ao seu lado, com Deus não é diferente. Fala de novo, com Deus não é diferente. Diga outra vez, com Deus não é diferente. Todo relacionamento humano se quebra quando se perde prazer nas palavras. Todo casamento termina por causa de palavras. Todo casamento começa por causa de palavra. E a vida com Deus não é diferente. A vida com Deus é por causa da palavra. Você pode gostar muito do louvor. Você pode gostar muito da oração. Você pode gostar muito da pregação, mas você, para ficar firme na presença de Deus, precisa amar a sua palavra. Diga comigo, amar a sua... O quê? O quê? O quê? Antes de você terminar o relacionamento, você primeiro precisa ter raiva da voz dessa pessoa. E antes de você começar um relacionamento de verdade, você primeiro precisa gostar da voz dessa pessoa. E o seu relacionamento com Deus não é diferente. Quando você passa a rejeitar a palavra de Deus, você começa a ficar insensível e Deus se afasta de você. Ele te ama muito, mas Ele vela sobre a sua palavra. Diga para quem está do seu lado, Deus te ama muito, mas Ele vela pela sua palavra. Existem pessoas que ficam assim, até ouvem mensagem como se ela fosse muito importante. Olha, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é tão importante para Deus. E às vezes a gente fica atribuindo a atenção de Deus para o ser humano, como se o ser humano fosse algo realmente tão importante. Ser humano é algo que desperta o amor de Deus. Despertar amor de Deus. Mas esse amor não é o suficiente para que todo mundo entre no céu. Sim ou não? Ele ama você, mas dá importância à palavra dele. A palavra dele que é viva e eficaz. A palavra de Deus que permanece para sempre. Passará o céu e a terra, eu e você, mas a sua palavra jamais passará. E
Hoje às vezes a gente faz muito culto, muitas reuniões, exaltando ao homem, trazendo uma importância extraordinária no homem, como se Deus tivesse que praticamente se dobrar, que Deus tem que te responder, que Deus tem que te atender. Não se humilha não, para você ver. Não se humilha diante da potente mão dele, não. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, depois disso tudo, ouvirei do céu, aí sim, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face. Caraca, a gente fala de um Deus como se praticamente a gente tivesse que se dobrar diante de você. A gente quase que pede pelo amor de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, atende o chamado de Deus. É ruim, irmão. Se você não abrir o teu olho, abrir os teus olhos, se você não abrir os teus ouvidos. Oh, que palavra maravilhosa que já falou. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se o ser humano não se despertar para enxergar Deus, não fica pensando que Deus vai fazer das tripas corações para te resgatar. A palavra de Deus diz que Jesus falou que existem 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E o segundo, equivalente a ele, chamar o teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Do que amar a Deus, 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 amar a Deus. Nós estamos falando de um Deus que ama, mas um povo que não ama a Deus. Nós pregamos um Deus que ama, um Deus que te ama, para um povo que não quer amar a Deus. Quero voltar. Preciso voltar. Anseio voltar. Primeiro amor. Quero ser como criança. Tu canta de boca para fora, filho. E como criança você, aí fala de novo, voltar à inocência. Tu sabe o que é isso? Tu se lembra o que é ser inocente? Pergunta para o irmão que está só, tu se lembra o que é ser inocente, filho? Fala, onde é que está a tua inocência? Está inocente? Quer se derreter diante de Deus? A gente hoje está falando com Deus que tem que mover o céu. Deus vai mover o céu por tua causa. Quando a gente não quer mover uma palha por causa dele. Deus tem que você arruma tanto problema, bicho. Pela internet, pelas suas confusões, pelas suas escolhas. E Deus tem que Deus, ele é tão empregado desse povo, pastor, que Deus tem que se virar para resolver o problema que esse povo cria. O filho que tu tem não foi Deus, foi você que quis ter. O casamento foi você que buscou, filho. Agora tu fica, Deus dá um jeito, Deus vai mover, irmão, Deus vai resolver, quem tem que resolver é você. Tu escolhe as coisas e pede para Deus se virar. Fala para quem está ao seu lado, tu escolhe. Tu escolhe. E Deus tem que se virar. Cutuca ele aí. Olha, ele não vai te bater aqui não. Lá fora até pode, mas aqui dentro eu te garanto que não. Cutuca ele aí. Fala, tu escolhe as coisas. E depois Deus tem que se virar. Veio eu vou encerrar já. Escute aqui. Escute aqui. Lá no Rio de Janeiro, um rapaz, ele estava sendo acusado de um monte de crimes. E ele foi à igreja, aceitou Jesus.
E falou, pastor, agora a hora. Eu falei, ora por quê, meu filho? Para Deus me livrar da cadeia. Eu falei, aonde? Ora para Deus me livrar da prisão. Eu falei, aonde, filho? Tu vai ser preso. Aí ele, que isso, pastor? Deus não pode me livrar, não? Eu falei, claro que não. Pastor, o que eu faço? Eu fujo ou me entrego? Eu falei, se entrega ontem. Lá na cadeia, sim, Jeová pode estender a mão e ter misericórdia de você e resolver o mais rápido possível. Ele pode abreviar o seu sofrimento. Aí ele, tá bom, pastor, eu vou me entregar. Se entregou, visitava ele todo final de semana, cumpriu um tempinho, saiu, não deve nada nem para Deus, nem para o homem, nem para Satanás nenhum, porque escolheu diferente para a glória de Deus. Senhor, me livra desse casamento. Mas foi tu que escolheu, filho. Abraça a missão. Dá glória a Deus aí, vai. É difícil, né, irmão? É difícil, né? Maravilha. Abraça a missão e glorificando a Deus, irmão, e dando aleluia, sem parar, sem parar. Fala para quem está ao seu lado, olha, parabéns, irmão. Aperte a mão dele e fala, parabéns. Fala, parabéns. Tudo que você desejou, tudo que você escolheu, aconteceu. Fala, aperte a mão dela e fala assim, eu estou do lado da pessoa mais bem-sucedida dessa terra. Fala, olhando dentro dos olhos dela, fala, tudo que você desejou, tudo que você buscou, fala, parabéns, você conseguiu. Aí você vai parar de reclamar e vai ser mais grato a Deus. Quer ver coisa mais maravilhosa, irmão? Você casou com quem você quis, você tem os filhos que você quis ter, você tem o trabalho que você buscou ter, você tem o estudo que você estudou, você está na igreja que você está, você é a pessoa mais bem-sucedida desse mundo. E não sabia. Diga, eu sou a pessoa mais bem-sucedida. Fala, porque tudo que eu escolhi, conquistei. É uma pessoa de maior sucesso do que você, filho? Tem não. Aí o que é que você faz? Você fica perdendo o tempo pedindo coisas a Deus. Quando você tinha que ser grato, porque você tem tudo o que você sempre quis ter. Se essa pessoa que estiver do seu lado eu tenho uma palavra, escute aqui, para os jovens que ainda não casaram. Só tem uma coisa que a gente não escolhe, pai e mãe. Mas sogro e sogra a gente escolhe, tá? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Pai e mãe você não escolheu não, né? Escolheu não, né? Mas sogra e sogro, você escolhe. Você. Olha para minha esposa assim, fala, rapaz, não escolhi meu pai e minha mãe, não. Mas meu sogro eu escolhi, rapaz. Pai, gostei do velho. Diga aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Porque senão eu posso transformar essa reunião numa vigília. Não posso fazer isso hoje. Ei,